Olá pessoal, aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. E lembrando, as conferências FLOSS de 2025. Sou DevCon, ConFLOSS e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão. Aqui dentro do descritivo, de novo, desse vídeo, você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui na Confloss. É a minha primeira edição da Confloss. Eu já tinha ouvido bastante assim, do evento, achei um. Jura? Eu não sabia. Eu jurava que você já tinha palestrado com a gente. É que a gente está tão acostumado na Latinware, né? Que no Confloss não é minha primeira. Então, seja bem-vinda. Obrigado por participar. Não, tudo bem. Então, pessoal, quero agradecer ao Galvão, ao Anderson, pela todo o suporte aí dado para participar do evento. E aqui a gente vai fazer um mini tutorial para falar do Ocui, que é um simulador incrível para sistemas embarcados, tá bom? Então, se vocês já conhecem, vão gostar muito mais. E se não conhecem, vocês vão se apaixonar assim como eu me apaixonei, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui vamos selecionar aqui a tela para compartilhar aqui, tá bom? Não sei se tiver. Acho que já está aparecendo aqui um pouco da apresentação, mas eu não vou me ater muito aos slides, porque a ideia é ser um hands-on, né? Então, para vocês irem aí acompanhando, tá bom? Se minha voz estiver um pouco baixa, é porque eu estava um pouquinho dodó e tal, um pouquinho grog, então, mas eu não podia deixar de apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, o Ocui, ele é um simulador para sistemas embarcados, então, a galera que gosta aí do open hardware, do open source, é muito interessante conhecer, e principalmente que a gente está no mundo conectado, internet das coisas, a gente está misturando hardware e software aí o tempo inteiro para fazer coisas incríveis. E já que muitas vezes a gente não tem acesso a mexer já com as plataformas de hardware, legal é a gente dar o primeiro passo com o simulador e depois a gente consegue ir mais para a parte de ir mais para essa parte de física, ok? Então vamos lá. Acho que dá para ver aí a tela. Se não estiver aparecendo, vocês me dão um ok. Bom, então vamos lá. O que eu vou falar aqui rapidamente? Vou me apresentar então para quem não me conhece, quem está me vendo aí pela primeira vez, apesar de alguns amigos me chamarem já de arroz de festa, de participar de todos os eventos, né? Mas o Confront é a primeira vez, então pode ser que algumas pessoas ainda não me conheçam, vou me apresentar um pouquinho. Falar um pouco sobre os simuladores, o que são esses simuladores de sistemas embarcados, quais os simuladores mais conhecidos, e aí a gente embarca no mundo do Ocui, ok? E aí a gente vai fazer dois pequenos hands-on, um hands-on falando sobre a plataforma Arduino, que é uma das mais conhecidas, e também um hands-on com o ESP32, que é uma das plataformas mais utilizadas para internet das coisas, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Gedeane Kenshima, atualmente eu sou professora na FIAP, na ESEG, em São Paulo, capital, e também sou professora na ETEC Jorge Street, em São Caetano do Sul, também em São Paulo. Então, eu leciono tanto na área da parte técnica, né, do cursos técnicos integrados em ensino médio, e também para cursos de graduação, como engenharia da computação, engenharia de produção, e na disciplina de hardware hacking no curso de defesa cibernética da FIAP. A minha formação, diferente de muitos que participam do Complos, que estão aí na área de front-end, de back-end, eu falo que eu sou de plaquinhas, eu adoro essa parte de hardware, de eletrônica, e a minha formação é toda formada em automação industrial. Eu sou mestre, sou engenheira e técnica, tudo na área de automação industrial, pelo Instituto Federal de São Paulo.
Atualmente eu estou fazendo a loucura de fazer um doutorado em Engenharia Elétrica e Computação pelo Mackenzie, e a minha defesa é na próxima semana. Aliás, minha defesa não, minha qualificação. Olha a emoção que eu tô. A minha defesa é no ano que vem, mas semana que vem eu já tenho a qualificação do doutorado. E eu escrevi 3 livros na área de Arduino, que são o Nas Linhas do Arduino, o Arduino Fashion Geek e o Nas Linhas do Arduino Plus, todos lançados pela Novatec Editora. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a programação Arduino, eu falo que o primeiro livro, que é o Nas Linhas do Arduino, ele é a parte de programação para não programadores. Então, mesmo que você não tenha experiência em programar, mas você consegue fazer aí os exercícios, tem exemplos práticos, tem os códigos disponíveis no site da Novatec, e aí você não fica perdido, tá bom? Tem tanto no site da Novatec, na Amazon, tem versões físicas e versões virtuais aí de e-books, tá bom? Então, falando aí um pouquinho das minhas doideiras. E atualmente também mexendo um pouquinho com impressão 3D, que está sendo um hobby que eu estou adorando participar. Então, vamos lá. Falando, então, dos simuladores. Todo mundo associa aí o Arduino com essa plaquinha azul, né? Eu estou aqui com uma das versões do Arduino. Esse aqui é o Arduino Zero, que eu ganhei de presente de aniversário do meu amigo Chico. Mas vocês vão associar com esse hardware, com essa plaquinha nesse formato azul. Enfim, você conecta coisas aqui nela, fiozinhos, jumpers, para conectar sensores, a LEDs, a motores, a botões e muita coisa que dá para você fazer com essa plaquinha. Porém, todo mundo fica um pouco receoso de mexer com hardware, medo de queimar a placa, medo de quebrar, medo de acontecer algum acidente, questões de custo também, então é uma coisa que a galera fica pensando, eu não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir usar isso aqui tão bem, e aí a gente tem essa alternativa dos simuladores, tá? E aí, os simuladores a gente usa principalmente para a parte de programação e eletrônica, e aí você não precisa ter o componente físico em mãos. Claro, eu digo para vocês, como professora da área, que é emocionante você ver um LEDzinho piscando, você ver coisas funcionando no meio físico. Mas quem não tem ainda condições, ainda está em dúvida, ainda não tem acesso ao hardware, o simulador vai te ajudar bastante aí a perder um pouco desse medo, tá? E quais são os simuladores que, assim, existem milhares, mas eu queria trazer alguns aqui para vocês conhecerem. Então, o primeiro deles é o Tinkercad, que ele é uma versão online e gratuita. Então, vou aproveitar aqui a questão aí da janela e vamos abrir aqui o Tinkercad, tá bom? Então, para quem não conhece, esse aqui é o tinkercad.com. Ele é uma versão online e gratuita, então, além de fazer a parte de simulação de hardware, de circuitos eletrônicos, ele também é usado para fazer peças em 3D que você também pode usar na impressora, tá? Então, você tem essa questão de uma diversidade de coisas dentro de um único simulador, tá? Então, você faz o login, faz um login aqui, por exemplo, conta pessoal, ou o pessoal também que da área de educação também já tem algumas coisas aqui. Eu vou fazer de conta pessoal mesmo, só para vocês verem, e aí eu mostro para vocês as questões dos ambientes, a diferença de um ambiente aí para o outro, tá? Eu loguei com a minha conta Google, mas se você tem conta Autodesk, se você tem conta da Apple, você também pode logar. Aqui tem algumas coisas que já estão feitas no meu perfil, mas se você abrir o perfil pela primeira vez, não vai ter nada e você vai adicionando conteúdo e eles ficam salvos no próprio repositório. Então, você não tem que apagar para fazer o outro, você fica com ele tudo salvo na nuvem e quando você loga de novo, já vai estar lá, tudo lá para você. Então, eu clico aqui na parte do criar e eu clico em circuitos. E aqui nos circuitos, vocês vão ver o ambiente. Aí eu estou abrindo isso aqui para vocês verem a comparação com o óculos, que ele é bastante superior, tá? Então, aqui na parte lateral, eu tenho
resistores, LEDs, botões, potenciômetro, aqui, por exemplo, o Arduino, vou arrastar aqui o Arduino, tal, e muitas possibilidades aqui, tá? Aqui são só os componentes básicos, mas tem uma porção de outros componentes aqui. Você pode fazer uma simulação só da parte de eletrônica, você pode fazer uma programação em blocos, então, para quem trabalha com ensino infantil, é muito importante. Aqui eu vou na parte de texto. Eu estou mostrando muito rápido, porque o foco dele mesmo, a gente vai mostrar o Walkly e não o Tinkercad, tá bom? Então, aqui eu posso fazer aqui a minha programação, né, baseada em C, que é a linguagem UARI, e eu consigo fazer aqui uns pequenos circuitos e tudo mais. Só que o Tinkercad ele é extremamente limitado porque você não tem como adicionar bibliotecas, você não tem como adicionar componentes, e aí, às vezes, você quer fazer um projeto um pouco mais elaborado e te falta hardware nesse simulador. Então, o basicão você consegue fazer, mas você não consegue se aprofundar tanto. Então, eu diria que ele é um simulador de entrada, tá bom? Então, vamos aqui, falando de outro simulador, a gente tem o Simulid, tá? Que ele é offline, então você tem que baixar ele, tá? Então, vamos clicar aqui e eu vou mostrar um pouquinho da tela do Simulid, tá? E aí, a versão do Simulid, eu confesso que não é uma versão tão amigável quanto o Tinkercad. O Tinkercad é bastante colorido, ele tem bastante recurso visual, você consegue ter uma noção de como é o componente na vida real, tanto que aqui, por exemplo, se a gente for aqui ver o Arduino, é muito parecido com essa placa está mostrando aqui, a mesma que está muito parecida com a que está mostrando. Então, não tem nada assim que eu tenho que ficar imaginando coisas. Já o Simulid, ele já é uma coisa mais voltada para o público que mexe com eletrônica. Então, estudantes da área de técnico, tecnólogo, engenharia, vai ter uma afinidade melhor com o Simulid. Ó. Então, a tela do Simulid já é uma tela um pouco mais complexa, então, eu vejo um pouco mais voltado para a área profissional, tá? Então, aqui toda a parte de circuitos, então tem várias telas aqui. Simulite tem bastante coisa, mas para iniciante mesmo, não é uma coisa que eu particularmente recomendo. Quer começar por ele? Começa, mas eu acho ele um pouco mais... uma coisa um pouco mais avançada, tá? Aí, dos outros simuladores aqui, também tem o Proteus. O Proteus, ele foi bastante... eu assim, usei muito o Proteus na época da minha graduação, tá? Mas o Proteus tem aquela coisa de ele ser offline e pago, tá? Então, vou abrir aqui para vocês verem a comparação deles, né? Então, tem o Proteus, tá? O Proteus, então, ele é usado para você desenvolver placas de circuito impresso e também a parte de simulação, tá? Então, aqui ele já está falando de questões de simulação para você baixar, você consegue fazer programações. Agora ele está com suporte para MicroPython, outros tipos de microcontroladores. Então, tanto tem a parte de design de software, de PCBs, quanto a parte de simulação de circuitos. Mas aí você tem aquela coisa, você tem que pagar, e a licença dele não é barata. Como a gente está no evento do Confloss, falando dessa parte de open hardware, de open source, não é uma coisa que eu recomendo, assim, a não ser que você seja um profissional e você precisa de fazer coisas muito complexas, aí é o Proteus, tá bom? Mas, particularmente, eu não uso desde a época da faculdade, que a escola tinha licença, tá bom? E aí a gente vai para o tema da nossa apresentação, que é o Walkly, tá? Que ele é online e gratuito. Então, vamos abrir aqui a tela, já deixei até o Walkly no esquema. Então, vocês clicam em walkly.com, ok? Então, eu já deixei a tela aqui abertinha para vocês. E aí você tem essas possibilidades de simulação online.
E aí, o que você pode simular aí no Ocui? A gente tem o Arduino, né? O Arduino diferente do Tinkercad. Eu vou fazer bastante comparação com o Tinkercad, porque é o que a galera mais usa, tá? O Tinkercad só tem o Arduino Uno para fazer a simulação e outra placa como o Microbit, tá? Então, todo mundo associa o Arduino só com esse aqui, mas existem outras versões do Arduino. E o Ocui já dá essa possibilidade de você trabalhar tanto com o Arduino Uno, quanto o Arduino Mega, que é aquele maior com mais pinos, e com o Nano, que é essas versões menores. Então, você já tem 3 Arduinos para trabalhar aqui no Ocui, tá? Aqui, se você clica na parte de Arduino, você já tem projetos que já são feitos pela comunidade. Então, o pessoal da comunidade disponibiliza projetos para você não partir do zero. Então, eu posso fazer coisas relacionadas a games, aqui tem um mini piano, aqui tem um Pong, que é aquele joguinho que a gente fica fazendo uma bolinha se mexer para um lado e para o outro, e não ter que bater na tela. Tem uma parte aqui de controle de acesso. Então, são todos projetos que a comunidade compartilha, né? Porque ele é open source, ok? E tem muita coisa aqui que dá para fazer com Arduino, tá? Então, aqui é o Arduino Nano, aqui é o Arduino Uno, enfim, tem bastante coisa aqui, tá? Além do Arduino, a gente também tem o ESP32, que é uma plataforma incrível para a internet das coisas. Vou clicar aqui para vocês darem um panorama aqui, tá? Então, aqui alguns projetos, por exemplo, para escanear o Wi-Fi, para ver questão de hora, data hora vinda do sistema. A gente pode criar um servidor HTTP. Então, tem muita coisa que dá para fazer com o ESP também. E aqui tem alguns templates para iniciantes que a gente consegue utilizar, tá bom? Também dá para trabalhar com 2 tipos de linguagem de programação no ESP32, que tanto é a mesma linguagem usada do Arduino, que é o Wiring, quanto você também pode trabalhar com MicroPython. Então, a galera, principalmente devs, que estão acostumados com a linguagem Python, vão conseguir migrar facilmente para o MicroPython, certo? Então, aqui tem muita coisa pronta. Então, não precisa começar assim do zero, você sempre tem um ponto de partida, tá? Outra placa que entrou recentemente é STM32. Então, a gente tem algumas versões núcleos aqui, tá? Que já dá para fazer alguns projetos. Então, tem a núcleo, que é aquela maiorzinha, que ela tem um pouquinho maior que o Arduino Uno, e tem aquelas versões que parecem um Nano. E aí tem bastante coisa aqui que a comunidade tem compartilhado, inclusive as Blue Pills, que são placas que são bastante difundidas aí pelo seu baixo custo, tá? Então, temos aqui o STM. E uma das minhas preferidas é a Raspberry Pi Pico. Diferente da Raspberry comum, que a Raspberry comum ela é o mini computador, a Raspberry Pi Pico ela tem essa pegada mais voltada a Arduino ESP do que de Raspberry Pi de mini computador, porque ela contém um microcontrolador. Eu vou clicar aqui na Raspberry Pi Pico. Ela também tem alguns exemplos com motor de passo, a gente consegue fazer um semáforo de trânsito, a questão de uso de teclado, pianinho, contador de 7 segmentos, e aí tem alguns templates aqui iniciais. E a gente consegue também programar em MicroPython com ela, e para algumas versões Pro, a gente também tem o exemplo de usar um SDK, um PIO, enfim. Então, tem bastante coisa aqui que o Ocui faz, que, em contrapartida do Tinkercad, ele não vai fazer isso tudo, tá? A versão Pro é uma versão que você precisa pagar do Ocui, e aí você tem já um suporte para o VS Code, o JetBrains, para o CI. Então, para as pessoas que têm esse nicho de programação um pouco mais profunda, mais profissional, consegue usar aí o VS Code aplicado e algumas coisas como o Rust e o MicroPython, ok? Então, aqui eu estou mostrando assim, só as possibilidades que a gente consegue fazer com o Ocui. Como a gente está no mini tutorial, a gente não vai conseguir fazer assim coisas muito grandes, mas vocês, sabendo por onde começar, vocês conseguem depois andar aí com as próprias pernas e
além de ter esse suporte fornecido pela própria Walkly e em diversos tutoriais aí na internet, tá bom? Então, vamos parar de blá, blá, blá aqui e vamos começar a fazer o nosso primeiro projeto e a gente vai usar o Arduino Uno, tá? Como a gente começa a fazer um projeto aqui no Walkly? Então, aqui no seu canto lateral direito, a gente tem aqui esse botãozinho azul para a gente logar. Se você quiser logar com seu e-mail, conta pessoal, tudo bem. Mas tem algumas facilidades que eu quero mostrar aqui, tá? Como eu posso fazer o meu login no Walkly? Eu posso fazer usando a minha conta Google, posso fazer com a minha conta GitHub, ou posso fazer com o meu e-mail, tá? O Google é extremamente mais simples, mas se você usa bastante o GitHub, também aconselho vocês fazerem por aqui, tá? Eu vou colocar aqui no Google, certo? Aí ele abre aquela janelinha básica lá do Google para você escolher a conta que você quer logar. Vou pegar minha conta pessoal aqui mesmo. E aí, depois que ele faz o login, vai aparecer a sua foto aqui no seu cantinho direito, referente à sua conta Google, tá? É a minha foto do meu perfil Google. Então, já estou logada aqui e posso desenvolver os meus projetos, ok? Então, como é que eu vou fazer para criar o meu primeiro projeto? Então, eu vou clicar aqui onde está minha foto do perfil Google e clico aqui em My Projects, ok? Gente, se alguém quiser estar fazendo comigo, me dá um aviso, que às vezes eu posso ir muito rápido, me dê um oi aí, fala, ó, não entendi, volta essa parte, tá bom? Senão eu vou tacar direto aqui e aí vocês podem perder alguma coisa interessante, tá? Então eu vou clicar aqui em My Projects, certo? E aí ele vai ter um projeto que eu tinha deixado salvo aqui. Eu vou deletar ele e a gente faz de novo, tá? Deixa eu deletar aqui, que aí eu vou deixar no mesmo nível que vocês. Não tem nada de projeto aqui, certo? Então, todos os projetos que vocês vão fazer e vai ficar salvo, eles vão aparecer nessa parte aqui, tá? Como eu apaguei o projeto que eu tinha, então não temos nada. E aqui a questão dos likes, se tiverem outros usuários que dão likes no seu projeto. Eu vou clicar aqui em New Projects, tá? E aí ele vai perguntar qual é a plataforma que você vai desenvolver o seu projeto. O primeiro que ele aparece assim de cara é o ESP32, tá? E aí você fala, Gedeane, qual ESP32 que eu uso? Tem um monte aqui. A gente fala de forma muito genérica do ESP32, mas existem muitos e muitos e muitos, tá? Então, tem as versões do ESP32 S3, do C3, tem umas versões box aqui, então tem bastante coisa. Do STM32, a gente tem a Núcleo, e tem a Núcleo 64 também. Temos os Arduinos, tá? Inclusive, eu quero fazer um adendo de placas brasileiras que foram inseridas no Walkly, que eu tenho o prazer de falar, que são as franzininhos, que foram desenvolvidas pelo meu amigo Fábio Souza e a Diana Santos. Então, temos aqui também a franzininho disponível no Walkly para a gente fazer simulações, e tem a franzininho Wi-Fi também. Então, ó, duas placas brasileiras feitas por brasileiros. E é legal a gente valorizar aí os amigos que desenvolvem. As placas são open source também, então o Fábio disponibiliza todo o material ele tem um wiki da Franzininho e vocês conseguem pegar um monte de material também. Além do Arduino Uno, o Mega e o Nano, a gente também tem um circuito integrado, um microcontrolador chamado Atine85, que ele é bastante famoso no DigiSpark. Então, para projetos muito baratos, você tem um CI de 8 terminais. Então, é bem barato usar ele. Às vezes, você não vai precisar usar todos os pinos do Arduino, você consegue usar um chip bem menor para fazer tudo que precisava. E ele também tem uma interface bem intuitiva, tá bom? É bem fácil de utilizar ele. E o Franzininho também tem o Atine85, então fica bem legal. Aqui são as versões da Raspberry Pi Pico,
que tem a versão clássica e a versão W, que é com Wi-Fi, e tem um Blank aqui que não vai ter nenhuma placa de entrada, tá? Então, vamos aqui começar pelo basicão, que é o Arduino Uno Rev 3, certo? Então, ao clicar nele, não sei se acho que vocês já estão vendo aí a tela. Então, a gente tem aqui o Arduino Uno, ok? Eu consigo dar zoom aqui pelo meu scroll. E toda vez que ele está selecionado, vocês vão ver que tem esse tracejadinho em volta aqui, que vai ter algumas informações dele, tá? Aqui é o sistema de referência do Oco, então ele fala o que tem o Arduino, tudo que tem integrado nele e tudo mais. Eu vou voltar para cá, que a gente não vai usar isso agora. E aqui, no canto esquerdo, a gente tem a programação do Ocui, ok? Então, aqui, ele já faz uma programação baseada em C, que é a linguagem Wine. Então, se vocês já mexeram com a ideia Arduino, com certeza vocês já viram, quando você abre a ideia Arduino, você tem esse programa contendo o Void Setup e contendo o Void Loop, certo? E aí você pode acrescentar códigos ou apagar tudo e começar do zero, certo? Vamos fazer o basicão, que é acender o LED? Acender um LED no hardware é a mesma coisa do Hello World na programação. Então, você sabe que o seu programa está funcionando quando você vê um LEDzinho piscando. Então, por isso que as pessoas me associam muito a LEDs. Eu adoro LEDs, adoro ver coisas piscando, tá? Então, o que, é que a gente vai fazer aqui, primeiramente? Eu não vou... Eu acho que eu vou apagar isso aqui e a gente faz tudo do zero aqui. O que, que tem aqui nessa janela do Ocui, tá? Então, aqui, o Sketch.ino é o programa que vai ser gravado na placa e que a gente vai rodar de forma simulada. Esse mesmo programa vai servir se você tiver um Arduino físico e quiser gravar nele, é o mesmo programa, tá? Essa extensão .ino é a extensão utilizada para fazer aí as gravações usando o Arduino. Aqui na outra aba, a gente tem um diagram.json, certo? Para que ele serve? Ele dá informações para você sobre o seu circuito, quem é o autor do circuito, que partes estão selecionadas. E o mais legal é que se você copiar esse trecho do código do JSON, você pode abrir em outro lugar e ele gerar a mesma configuração de hardware. O JSON serve mais para as configurações de hardware, tá bom? E o Library Manager é quando você quer inserir uma biblioteca, tá? Então, ele diz que não tem biblioteca instalada aqui, tá? Mas se eu clicar aqui no mais, eu posso selecionar uma biblioteca qualquer e ela fazer parte do meu programa. Se essa biblioteca não estiver disponível, você pode fazer o upload dessa biblioteca, mas o upload ele é ligado com o pessoal que paga a versão Pro, tá? Então, vejam que vai ter um monte de biblioteca, sei lá, vou pegar a biblioteca, sei lá, Servo, tem trocentas bibliotecas de Servo. Eu vou pegar uma biblioteca de RFID, vou também ter várias opções de RFID. Então, só se for uma coisa muito específica, aí você vai precisar realmente de pagar a versão Pro, tá bom? Mas, por enquanto, a gente não vai usar nenhum tipo de biblioteca, tá? Vamos voltar aqui no sketch.ino, e aí eu vou começar com o meu código. Como eu vou começar aqui? Eu vou inserir uma constante para associar o pino do Arduino com um nome, ok? Então, eu vou dar um apelido para o pino do Arduino, que ele vai aqui do 0 ao 13, né? E tem os pinos de baixo também. Então, em vez de ficar falando, é o pino 13, é o pino 12, é o pino 11, eu posso nomear esse pino. Então, eu vou criar uma constante, tá? O legal dele é que ele tem o autocomplete. Então, ó, eu clico aqui, const, já aparece. Quando você vê as letrinhas mudando de cor, significa que você está indo no caminho certo. Se tiver tudo cinza, tem algo errado. Tá? Então, fiquem felizes se vocês verem as cores das palavras mudando. Tá? Então, eu vou criar uma constante inteira, chamada LED. Eu estou muito criativa hoje. Igual a
13. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma constante chamada LED e associei ao pino 13, tá? Eu vou deixar aqui um comentário. O comentário eu uso 2 barras. Então, vamos lá. LED e pino 13. Ok? Esses comentários são importantes. Se você está programando hoje, depois não vai programar nunca mais, é legal você ter os comentários do programa, que você vai lembrar o que ele está fazendo. Se, por acaso, você esquecer e você não colocou lá, para você lembrar do que é o programa, é muito pior. Tá? Então, eu criei aqui uma constante. Posso criar mais constantes? Posso. Mas eu vou criar só a primeira e depois a gente vai acrescentando, tá bom? Todo programa feito em while, a gente precisa de 2 funções. Uma chamada void setup e a outra chamada void loop, ok? Então, eu vou começar com o meu void setup. E aí eu abro aqui, fecho parênteses, e depois a chave. O que tiver dentro da chave é o que vai ser executado quando o programa for iniciado e ele é feito uma única vez. Então, o programa começa, ele vai fazer tudo que está no void setup e depois ele parte para outras partes do programa aí, tá? A gente precisa configurar o pino LED como saída. Por quê? O Arduino vai mandar um sinal para fora e esse sinal para fora é o que vai fazer o LED acender. Então, vamos aqui em Pin Mode, que é um dos comandos. Aqui tem o autocomplete, então eu já posso clicar aqui no Pin Mode. Eu tenho que dizer qual é o pino, ou qual é o nome do pino, e qual é a situação dele, se ele é input ou output. Então, vai ser o meu pino LED, vírgula, output, ok? Lembrando, todo comando tem ponto e vírgula aqui no final, tá? O que não tem ponto e vírgula é uma subrotina, é uma função ou é uma estrutura, tá? Então, o void setup é uma estrutura aqui para a gente colocar os comandos. Então, o comando pinmode a gente usa o ponto e vírgula, ok? Vai ter mais alguma coisa? Por enquanto, não. Depois a gente acrescenta mais coisas aqui, certo? E agora a gente vai para o nosso void loop. Como o nome diz, o loop vai fazer com que o programa se repita infinitas vezes até eu parar a simulação ou eu desconectar a placa. Tá? Então, vamos aqui no meu void loop, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. O que vai ter no meu loop? Eu preciso mandar as instruções para o LED acender e apagar, ok? Então, como é que eu faço? Eu preciso escrever de forma digital, certo? O digital, ele se refere a 0 ou 1. Então, eu vou mandar um comando de ele acender. Então, eu clico aqui em digital. Ó, já até aparece aqui, ó, digital read, digital write. Então, é o meu digital write. Vai ser o meu pino 13 e ele vai acender. Então, eu clico aqui em high, ok? Se eu mandar só isso aqui, ele funciona? Funciona, mas o LED vai ficar aceso o tempo inteiro. Então, eu quero que ele pisque. Para eu fazer ele piscar, eu preciso que ele aguarde um tempinho aceso. Depois, eu mando o comando de apagar e também depois dá um tempinho com ele apagado. Como eu faço para lidar com tempos nessa programação? Eu posso usar delays ou eu posso usar também o comando milis, tá? Como o milis ele é um pouco mais complexo, como a gente está fazendo um tutorial aí de introdução ao Walkly, então a gente faz com o delay, tá bom? O delay trabalha na casa de milissegundos, certo? Então, para milissegundos, 1000 milissegundos é equivalente a 1 segundo, tá? Então, lembrem dessa conversão aqui. Eu vou fazer ele piscar de meio em meio segundo. Então, vai ser de 500, ok? O ponto e vírgula no final. Depois o meu digital write de novo. E aí eu vou mandar o meu LED apagar. E também eu vou dar um tempo para eu ver ele apagado. Por que muitas pessoas se atrapalham na hora do programa? Manda ele acender, aguarda um tempo e manda apagar, mas você também tem que ver o tempo dele apagado, senão ele já vai acender logo de cara, tá certo? Vocês repararam que as letras estão aí coloridinhas, então o programa está aí no caminho certo, tá? Mas nós precisamos mexer com o hardware também, a parte de programação está pronta. Como é que a gente mexe aqui no hardware? Então,
vem a primeira coisa aqui, que o Arduino já está aqui. Se eu passar o meu cursor do mouse por cima, eu tenho os números dos pinos, ó, pino 8, pino 9, pino 10, pino 11, pino 7, tá, até o 0. Aqui são os pinos de power, que são as alimentações, VCC, GND. E aqui são os pinos analógicos de entrada, que começam com a letra A e vai do A0 até o A5, tá? Como eu coloquei o meu LED no pino 13, então nós vamos usar o 13. O 13 é porque a gente também tem um LED 13 na placa, só por isso, tá? Se vocês clicarem aqui nesse botão de mais, Add a New Part, o que ele vai fazer? Você vai ver todas as possibilidades de coisas que você pode acrescentar ao seu circuito. Então, nós vamos acrescentar LEDs, botões, resistores, podemos usar displays, OLED, LED RGB, display LCD. Então, se você comparar com o Tinkercad, tem muita coisa aqui a mais que o Tinkercad não tem, tá? O Tinkercad tem bastante coisa? Tem, mas aqui eu acho que tem coisas mais legais, tá bom? Claro, dá para instalar coisa? Não. Ele tem tudo? Não, mas com certeza ele vai quebrar um galho maior que o Tinkercad, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui? Um protoboard. O protoboard, em inglês, ele chama breadboard, ou placa de pão. Não é comestível, tá? Então, não tentem comer, porque o gosto não vai ser bom, tenho certeza. Eu não tentei comer e não vou tentar. Eu vou colocar aqui no half breadboard, que é o protoboard pela metade, tá? Então, vou clicar nele aqui. Nossa, cliquei nele, ó, e já apareceu ele aqui, tá? Eu vou só mudar aqui de lado. Então, aqui eu tenho o Arduino e tenho o protoboard, certo? E aí, no protoboard, as ligações são feitas da seguinte forma. Todo esse conjunto de 5 em 5 são referentes a uma única conexão. Então, se eu conecto algo aqui e conecto algo aqui, é a mesma conexão, porque eles têm chapinhas aí de metal por baixo, e o metal é condutor de energia elétrica, tá? Vamos colocar aqui um resistor, certo? O legal do resistor é que você consegue tanto girar quanto mudar os valores dele. Eu vou colocar um valor de 330 ohms. Então, eu tenho que trocar aqui de K para ohms. E se você olhar, ó, as faixas dele mudam. Então, para quem sabe ler faixa de resistores, laranja é o 3, o outro laranja é o 3, o marrom é 10 a primeira. Então, 33 vezes 10, você tem aí o 330 ohms, que é o valor nominal dele, tá? Ah, Gedeane, ele está nesse formato. Eu posso virar ele? Dá para virar. Você clica aqui, e aí você tem esse botão do rotate, e aí você consegue girar ele. Se você clicar e apertar o botão R, também vai fazer a mesma coisa, tá? E por último, eu vou colocar aqui um LED, tá? O LED vem inicialmente vermelho, mas você pode trocar a cor dele. Você clicar aqui, ele vai aparecer vários quadradinhos, e esses quadradinhos é um relacionado a cada cor, tá? Eu vou deixar vermelho, porque eu não vou trocar, mas se vocês quiserem, podem trocar, fica à vontade, tá? Então, eu vou colocar aqui o LED aqui no protoboard, tá? Se você colocar, ó, ele fica com esse vãozinho verde aqui, porque ele está preenchido. E aí, esse terminal mais torto é o terminal positivo. E o terminal mais reto é o terminal negativo, certo? Onde eu vou colocar o meu resistor? Olha, você pode colocar antes ou depois do LED, tá? Eu não vejo problema. Eu vou colocar ele aqui, acho que eu vou descer isso aqui para cá. E vou girar ele para colocar ele junto com o meu GND, ó. Então, eu vou colocar ele aqui, certo? E vou subir um pouquinho para vocês enxergarem o que foi feito. Ó, então, essa ligação está sendo feita com essa. O terminal negativo do LED está ligando junto com o resistor.
E o outro terminal do resistor, ele está ligando no negativo do protoboard, tá? Dá para fazer isso? Dá. Eu acho que até melhor que economiza fio, certo? Aí eu preciso colocar os meus 5 volts na placa. Então, se eu clicar aqui no GND, ele vai aparecer essa linha pontilhada, quer dizer que está passando corrente aqui, e ele vai indo até chegar no negativo, ok? Então, o meu GND já está aqui conectado. O que está faltando aqui? O 13, né, que é o pin que eu escolhi para colocar o LED, tá? Então, eu vou clicar aqui nele e vou puxar um fio até o meu fio 13, meu pino 13. Ah, professor, ele saiu verde. Ah, eu posso trocar de cor? Pode. Você pode clicar aqui no fio e você escolhe aí o tanto de possibilidade que tem para ele. Eu vou deixar ele como vermelho. Bom? Ah, eu consigo mudar esse formato? Se você der 2 cliques aqui, ele vai sumir. Se você quiser fazer de outra forma, você vai clicando nele e vai arrastando até onde ele quiser ir. Certo? Deixa eu... Aí eu apaguei a linha de... E aí eu vou trocar a cor da linha, vou colocar uma linha vermelha. Ok? Então, aqui o meu circuito está pronto, tá? O 13, ele liga no positivo do LED, que vai para o negativo do LED, que vai para o resistor e volta para o Arduino. Então, o circuito aí que está rolando, tá bom? Para começar a simulação, eu clico aqui nesse botãozinho verde. Ele vai compilar o projeto, isso pode demorar um pouco, mas aqui ele foi mais rápido. Então, aqui ele já está piscando de 500 e 500 milissegundos. O legal é que na própria placa Arduino, ela também tem um LED 13. Então, se você mesmo tiver dificuldade de montar o hardware, ó, o LED L, ó, você também vê ele piscando junto com o LED vermelho que você colocou aqui, ok? Gente, tá tudo ok então? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu espero que sim, tá bom? Então, aqui foi o nosso Hello World com Arduino, tá? Usando o Walkman. Apesar de no Tinkercast também, dê para fazer essas coisas, eu vejo esse ambiente muito mais profissional e eu estou indicando bastante nas minhas aulas, tá? Para parar a simulação, você clica aqui no botão de parar e aí você consegue adicionar mais ou menos coisas, tá bom? Só vou tomar uma água aqui e aí a gente já vai fazer uma outra coisa no Arduino para depois a gente ir para o X. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quiser levantar a mão aí, fica à vontade. Eu só estou falando de forma um pouco lerda, porque eu estava um pouco dodói e eu tomei uma medicação que está me deixando um pouquinho sonolento. Então, por isso que eu estou falando devagar. Tá? Mas eu acho que é bom que aí vocês conseguem entender melhor. Ok? Então, vamos lá. Fizemos um LED piscar. Agora vamos inserir outras coisas aqui, né? Então, eu tenho um protoboard aqui que eu posso colocar várias coisas que a gente pode colocar aqui. Eu vou fazer um exemplo usando o servomotor. Preciso apagar o que está aqui? Não. Se eu quiser deixar esse projeto salvo, eu vou aqui em Save, tá? Ele pede para você dar nome do projeto, então eu vou colocar aqui Blink, que é o nome do programa de pisca-LED. E aí ele diz que se eu quero que meu projeto seja público ou seja não listado. O não listado, ele vai querer que você pague pela versão Pro. Então, o pisca-LED não tem mal a ninguém, vou deixar no modo público. Ok? E aí ele salvou. Vou mostrar para vocês como ficou o diagram.json, tá? Então, eu vou clicar aqui, certo? E, ó, você vê que daquela telinha que estava bem pouca coisa, agora está aparecendo um monte de coisa. Por quê?
aqui ele está me dando todos os caminhos que foram usados para fazer as ligações, quais os componentes, os valores dos componentes, eu acho isso bem legal. Então, ele diz que essa aqui é a minha versão 1, que eu sou autora do projeto, as partes utilizadas no projeto são o Arduino Uno, são uma protoboard Half, eu usei um resistor, ele está exatamente nessas posições, e que o valor dele é 330. Também utilizei um LED, certo? Também tem as posições do LED e a cor dele, tá? E todas as conexões que foram realizadas e suas dependências. Então, para quem tem conhecimento de arquivos JSON, é bem interessante ver que você tem todo um diagrama aqui. Ah, eu posso alterar aqui pelo JSON? Posso. Então, ó, aqui o meu resistor é de 330. Eu vou até dar um zoom aqui. E aí vocês estão vendo aqui que é um resistor de 330. A faixa laranja, laranja, marrom, dourado é um 330. Então, vamos mudar ele para 560. Então, eu vou aqui clicar e vou digitar 560. E ele já mudou a cor aqui, ó. Então, eu não preciso necessariamente só depender da simulação. Eu posso alterar diretamente o arquivo diagram.json. Tá bom? Então, deixa eu voltar para o 330. E aí ele já está aqui prontinho para a gente, tá? Então, é bem interessante esse recurso que no Tinkercad não tem, tá? Então, vamos... Se eu quiser baixar o projeto, eu posso baixar uma versão, uma cópia do projeto. Eu posso baixar ele .zip, onde vai vir o código e vai vir um arquivo JSON com as conexões. Ou eu posso trancar o meu projeto, mas o trancar você vai ter que ter a versão full aí. Eu posso compartilhar ele com alguém, certo? Então, se eu clicar aqui em Share, eu posso pegar aqui, ó, o link do projeto e compartilhar com alguém. Então, para quem prepara a aula, essas coisas, é bastante interessante. É isso aqui, tá? E aqui eu dou um like no projeto. Ah, eu não vou dar like no meu próprio projeto, né? Mas, se você transmitir esse projeto para alguém, essa pessoa curtiu o seu projeto, ela vai ter clicado nesse coraçãozinho aqui, tá? Esse canetinha aqui é para você trocar o nome do projeto. Eu chamei de Blink. Você pode colocar o seu nome. Então, você pode renomear aqui o projeto. Ok? Então, vamos voltar para o Walkly aqui. E eu vou clicar em um novo projeto. My Project. Agora vai ter o Blink que a gente fez juntos. Tá bom? Então, o Blink já está aí inserido. Certo? Vou criar um projeto novo? Vamos lá. Então, projeto novo. Vou usar de novo o Arduino, mas vamos dar uma diferenciada? Vamos usar o Arduino Mega. Bom, então, para vocês verem que tem essas possibilidades a mais aqui. Então, o Mega, diferente do Arduino Uno, ele vai ter 54 pinos de entrada e saídas digitais e 16 analógicas de entrada, diferente do Arduino Uno, que ele tem uma quantidade bem menor, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero usar um servomotor. O servomotor, ele é um motorzinho que a gente movimenta... Deixa eu ver se tem um fácil aqui. Esse daqui é um servomotor. Ok? E aí, para que ele é usado? A gente consegue fazer controle de posição nele, tá? Geralmente a gente tem uma hélicezinha aqui na ponta e ele tem 2 fios de alimentação e um de controle. Então, eu consigo fazer coisinhas aqui nele pelo simulador também, tá? Mas a gente usa uma biblioteca chamada servo.h. Então, vamos clicar aqui. Eu vou começar agora inserindo os componentes físicos e depois eu faço a programação. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, vou clicar aqui em New Part. Vamos aqui, se a gente clicar aqui e procurar por servo, vai aparecer o servo aqui, certo? Essa é uma versão bem semelhante à que eu tenho aqui, só que o meu servo aqui, o meu é azulzinho, tá? Esse daqui é uma versão cinza
mas existem servos cinzas também que vocês podem achar no mercado, tá? Esse aqui já está com a hélice e ele tem 3 fios, tá? O fio marrom é o GND, o fio vermelho é o 5 volt e o fio laranja é o PWM, que é o pino de saída analógica, tá? Então, como é que a gente vai conectar aqui? Vou deixar ele aqui mais próximo. Vou colocar o marrom no GND. Então, meu GND aqui. Vamos ligar o fio marrom. Ok? Agora, o meu 5 volts no meu fio vermelho. Vou dar uma passadinha aqui nele para a gente chegar melhor. E o meu fio laranja é o fio de sinal. Preferencialmente, uso um pino de PWM. No caso do Arduino Vega, você tem mais pino de PWM. Você tem do 2 até o 13, que você pode usar como PWM. Vamos pegar o fio 6. Ok. E pronto. Então, as conexões foram feitas. Se a gente clicar no arquivo JSON, você vai ver que já tem inserido o servomotor, onde eles estão ligados. Então, já fica uma coisa bem facilitada para a questão de histórico. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de uma biblioteca chamada Servo, certo? Eu vou clicar aqui e eu vou procurar servo.h. Tem várias bibliotecas de servo, mas podem ir na só que está escrito servo. Essa daqui. Então, clica nele. O servo já está incluso aqui e nós vamos para o sketch.in, tá? Primeira coisa que a gente faz quando usa a biblioteca, a gente precisa declarar a biblioteca. Vamos lá. Hashtag include. É legal que ele já tem o autocomplete aqui. E aí, vou colocar servo.h. Ah, ele saiu invertido aqui, mas não. Ok? Então, aqui eu estou incluindo o conjunto de bibliotecas referentes ao servomotor, tá bom? Diferente do LED, que você precisa configurar ele como saída, aqui você não precisa. Mas para cada servo que você coloca, você precisa associar um objeto para ele, tá? Geralmente a gente usa o comando servo e escreve, sei lá, servo 1. Ok? Toda vez que eu quiser falar com esse servo 1, eu preciso colocar servo 1 na frente do comando. E aí ele sempre vai falar com esse servinho aqui, tá certo? Aí a gente vai aqui no PinMode. No PinMode, a gente tem que anexar o pino de saída do servo com o Arduino. Então, eu vou clicar aqui em servo 1. Esse attached. Aí eu vou dizer qual é o pino que ele está conectado, tá? No meu caso, eu coloquei no pino 6, certo? Então, eu vou ter que ter o 6 aqui dentro. Precisa de mais alguma coisa? A gente pode colocar um monitor serial e ver quanto ele está mexendo. Então, eu vou colocar aqui serial.pin 9.600. Lembrando que tem tudo ponto e vírgula aí no final, tá bom? Então, eu criei o objeto servo 1, anexei esse objeto com o pino 6 e o meu serial begin com 9.600. Então, isso aqui é toda a parte inicial do programa, tá bom? Aí, agora a gente vai aqui no loop e a gente vai fazer o movimento dele de 0 a 180 e de 180 a 0, tá?
Para isso, a gente usa o comando for. Tá bom? Vamos lá. For. Eu crio uma variável qualquer, tipo, sei lá, int igual a 0 e menor que 256. E mais. Vamos lá, o que está acontecendo nessa linha aqui? Aqui eu estou criando um contador finito, que ele vai partir do 0 até 256, tá? No caso aqui é menor. Então, enquanto o i for menor que 256, ele vai fazer o que está aí na tela, tá bom? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele precisa se movimentar, fazer o servo se movimentar. Então, vamos lá, servo ponto write, e eu coloco o i, certo? E um delayzinho. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Em vez de eu dizer qual é a posição do meu servomotor, eu faço um void loop. Dentro do void loop, eu coloco um contador infinito, e esse contador vai contar só de 0 a 255, que é o valor máximo do PWM do Arduino, ok? E aí, em vez de escrever 0, 1, quantos graus ele está se mexendo, eu coloco a minha condição inicial e minha condição final, ok? Vou copiar esse servo aqui para a gente fazer a parte decrescente, tá? E aí ele vai pegar o mesmo jeito, só que aqui eu vou falar que o meu i começa com 205, e ele, enquanto ele for maior ou igual a 0, ele vai subtrair aqui. Tá? Vamos ver aqui se vai tudo funcionar. Ele está pedindo para eu salvar um nome, tá? Então, vou colocar certo. Aqui está tudo certo, então vamos clicar aqui em iniciar a simulação. Se vocês repararem, ó, ele está se movimentando, tá? Então, ele se movimenta de 0 a 256, 256 a 0. Aí eu lembrei agora, porque esse aqui é o meu estado de sono, que o servo só se movimenta 0 a 180, 256 não. Então, eu vou parar aqui e vou colocar de 0 a 181 e de 180 a... Opa! 180. E agora? Aqui é a parte da compilação, certo? Ele demora um pouquinho para compilar, mas aí ele vai, ó, devagarinho, de 0 até 180. Esse valor do delay eu posso ajustar, tá? De ele ir mais devagar ou mais rápido. Eu coloquei 15 milissegundos, porque aí dá para ver bem devagarinho. E aí depois ele vai até os 180, depois ele volta, tá bom? Beleza, gente? Então, aqui eu fiz com um servomotor, um LED, um servomotor, e aí agora a gente vai para o ESC, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser levantar a mão aí, fica à vontade, tá bom? Deixa eu só parar aqui
Ah, dá para fazer mais coisa, dá para misturar coisa, dá para fazer muita coisa, mas eu estou mostrando aqui duas versões do Arduino que vocês conseguem mexer, tá? Vamos de novo no salvar. Vou salvar ele aqui como segue. E aí, agora vamos no My Project. Aqui já estão os dois projetos que eu fiz, tá? Primeiro aquele do pisca LED e depois o do servomotor, tá? E agora a gente vai mexer aí no ESP32, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui de novo no New Project. Agora vamos no ESP32. E aí, dentre as muitas versões aqui do ESP, vamos usar a mais comum aqui, ó. Que é essa versão mais popular. Ele dá uma tela extra, porque existem duas formas de programar o ESP. Dá para programar via a linguagem Arduino, que é o Wiring, ou via MicroPython. Se a gente pegar coisas mais avançadas, a gente vai acabar entrando no Rust ou no ESP IDF, certo? Mas vamos no Begin mesmo, bem facinho. Vamos aqui no Arduino. Aqui ele já traz um programinha meio pronto, mas aí eu posso mostrar como ele funciona e depois a gente vai mexer com outras coisinhas aqui, tá? Diferente do Arduino, o ESP ele tem esses pinos nas laterais, só que esses pinos não estão em ordem numérica. O Arduino está do 0 ao 13. Aqui está o 2 do lado do 0, que está do lado do 4, que está do lado do 19. Então, ele fez uma baguncinha, mas é uma placa bastante pequena, tá? Eu vou pegar uma das minhas plaquinhas aqui. Então, o ESP32, para quem já viu alguma das placas, é essa versão aqui, ó. Então, virando aqui para baixo, é bem semelhante com essa que está aqui, ok? Então, tem esses pinos machos aqui que dá para ir utilizando, tá? Então, o que que faz esse programa que veio aí de cara? Ele faz o Hello World, mas não é o Hello World com pisca LED. Ele faz o Hello World tipo, escrevendo a mensagem Hello World, tá bom? Então, aqui ele tem o serial begin, com um valor de 115.200 bits por segundo. Ah, o José Wesley está perguntando quando usar o ESP e quando usar o Arduino. Isso é uma ótima pergunta. Depende muito, muito do seu projeto, tá? O Arduino, eu confesso que ele é mais utilizado, principalmente como porta de entrada, assim, você está fazendo uma coisa muito simples. Ah, eu quero ler um sensor, eu quero acender um LED, eu quero ver coisa de tranca de porta, coisas que não precisam de conectividade, principalmente, a gente usa o Arduino, tá? Ah, eu quero montar um robozinho e tal. O ESP faz as mesmas coisas? Faz, mas ele tem esse plus do conexão Wi-Fi e conexão Bluetooth, que o Arduino faz, mas ele não tem nativo, você precisa colocar módulos externos. E o ESP que está ganhando no Arduino também é questão de custo. Enquanto você pega um Arduino Uno e ele está custando por volta de uns R$ 80, você consegue comprar um ESP por 60, sabe? Então, questão de custos. Deixa eu abrir aqui para aproveitar a pergunta do José Wesley. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Vamos comprar um Arduino Uno, certo? E aí eu vou pegar aqui só no shopping mesmo, uma lojinha qualquer, e aí vocês veem os preços. Claro, tem umas versões aqui super, hiper baratas, que são versões chinesas, que são também confiáveis, não tem essa questão do pirataria, porque é uma plataforma open source e tal, mas vamos lá. Se a gente pegar aqui é preço de AliExpress, né? Aí tem nem como competir. Mas vamos lá, essa loja aqui é uma loja muito boa, que é a Curto Circuito, tá?
Um Arduino Uno com cabo USB, ele custa por volta de R$ 42,42, tá? Agora deu uma baixadinha, na época da pandemia tinha subido. Agora vamos pegar um ESP. Olha, o preço, ó, por exemplo, na Robocor tá R$ 44,55, aqui tá 38, né, 39, 46, enfim. São preços extremamente competitivos. Só que você tem um tamanho menor, deixa eu pegar aqui um ESP, ó. Um ESP ele é menor, ele ocupa menos espaço, esse aqui já tem Wi-Fi e Bluetooth, esse daqui não tem, mas tem a questão também da tensão. O pessoal chama de voltagem, né? A tensão de operação do Arduino Uno é por volta de 5 volts. E o ESP32 é na volta de 3,3 volts. Então, alguns sensores ou atuadores podem ser não compatíveis, tá? Então, para você começar a estudar, eu aconselho o Uno. Você quer fazer um projeto, principalmente envolvendo conectividade, é o ESP32, tá bom? Eu espero ter respondido, José, e qualquer coisa você pode aí me interromper e perguntar novamente. Bom? Obrigada, viu, pela pergunta. Agora vamos voltar aqui para o meu walking, tá? Então, aqui eu tenho os pinos, certo? Uma das diferenças do ESP32 é a questão que ele também tem, é que aqui vai estar muito pequeno, mas ele tem dois botõezinhos aqui, que esses botões são utilizados para você fazer o boot na placa e tal. No caso do Arduino, você não tem esses botões de boot, ele já vai direto, tá? Então, mesmo no Ocui, que ele simula muito essa questão bem próximo do real, a compilação do ESP demora mais que o Arduino, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem os pinos de entrada e saída, tem pinos de VCC, de GND, o VCC aqui dele é 3V3, e tem um VCC aqui de 5, tá? Geralmente a gente usa o 3V3, tá? O que esse aqui vai fazer? Ele abre um serial begin, tá? Que ele vai verificar se tem comunicação serial, ele dá um valor de comunicação serial e ele vai mostrar assim, Hello ESP32, é o nosso Hello World, certo? Isso no setup, ele vai ser feito uma única vez. Se eu colocar ele no loop, ele vai ficar fazendo isso eternamente, certo? Então, aqui não precisa de hardware, porque ele só vai fazer a comunicação e vai aparecer esses valores, tá? Eu vou dar aqui um start. Ele demora mais para entrar. Ele aparece aí essas coisas aqui, ó, de configurações e tal. E depois que ele aparecer aí, ele vai aparecer o Hello ESP32. Ou será que foi mesmo? Estou demorando um pouquinho. Aqui ele mostra o quanto de tempo que ele está simulando tal. Deixa eu dar uma parada aqui. Eu só não lembro se o serial begin dele é 9.600, como o do Arduino, ou se ele é o 115.200, tá? Mas ele teria... Ah, apareceu. Ele era só esperar um pouquinho. Hello ESP32, certo? Então, aqui ele faz o Hello World quando você printa na serial esse valor, tá bom? Essa string, tá? Mas vamos fazer algo mais interessante aqui. Eu vou pegar um código que já está assim, já no meio que no esquema. Vamos aqui no ESP32, o OCUI, Wi-Fi. Eu não lembro exatamente todos os comandos, por isso que eu vou fazer uma colinha, tá? Aqui eu vou inserir uma biblioteca chamada Wi-Fi, tá? Eu vou clicar aqui, né? Não tem biblioteca instalada, e eu vou procurar a biblioteca Wi-Fi. Ela está em ordem alfabética, então a gente vai lá para o finalzão.
Wi-Fi. Ok? Então, essa biblioteca Wi-Fi agora faz parte do meu código com o meu ESP32, certo? Se você fosse usar a placa física, também você teria que instalar essa biblioteca. Quando você instala o conjunto de placas do ESP32, esse pacote do Wi-Fi já vem junto, certo? Então, eu vou voltar aqui no meu sketch.in, tá? Aí, eu tenho que inserir essa biblioteca. Então, eu vou aqui de novo no include. Wi-Fi. Eu percebi esses dias que ele não estava reconhecendo a biblioteca Wi-Fi. Com F maiúsculo, ponto H. Ok? Vocês vão ver até que ele fica coloridinho, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer qual é o SSID da rede, ou seja, o nome da rede. Eu preciso dizer qual é a senha dessa rede e se eu vou usar alguma porta aí para conectar, tá bom? Eu não lembro exatamente da ordem dos comandos, mas aí a gente faz aqui junto, tá bom? No wiki do Ocui você vai ver que tem bastante coisa, tá? Então, aqui já tem algumas coisas. O nome da rede Wi-Fi é o Ocui-West, ok? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, vamos lá. Eu vou trocar esse Hello West por conectando a rede Wi-Fi do Ocui, certo? Então, ele vai mostrar essa informação que ele está conectando aí a rede. E aí, no comando Wi-Fi, eu vou fazer com que ele veja qual é o meu SSID e qual é a minha senha, tá bom? Então, eu uso o comando begin, tá? No meu begin, eu preciso passar 2 ou 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, qual é o nome da rede, certo? O nome da rede precisa estar entre aspas, e a versão da rede nativa do Ocui é o Ocui-West. Mas, se você for usar essa placa física, você vai precisar colocar o nome da sua rede nesses mesmos locais, tá bom? Então, o nome da rede, como é uma string, eu preciso colocar ela entre aspas duplas, tá? Então, é o Ocui-West, certo? Depois eu dou um ponto e vírgula, que seria onde eu vou colocar a senha. No caso da Ocui-West, ela não precisa de senha, porque é uma rede aberta, é só para teste mesmo. Bom? Então, eu abro e fecho as aspas sem nada e coloco aqui a porta 6 para ele dar uma facilitada no meu... para compilar mais rápido, porque aqui vai demorar um pouco. Bom? E aí ele vai fazer um while, certo? O que seria o while? O while é uma estrutura que vai fazer, enquanto algo não acontecer, ele vai ficar fazendo alguma coisa, tá bom? O que seria o meu enquanto aqui? Então, enquanto ele não estiver conectado, seria o meu Wi-Fi status aqui, vou até copiar ele. Esse Wi-Fi.status seria o quê? O status de conexão com a rede, certo? Então, enquanto não estiver conectado, ele vai ficar pintando pontos na tela. Esse sinal de porcento, aliás, de exclamação igual, significa diferente. E aqui é de conectado. Então, enquanto o meu Wi-Fi não está conectado, ele vai ficar printando na tela um monte de pontinhos. E aí eu coloco os pontinhos, certo? E aí eu vou dar um delayzinho aqui de 100 milissegundos, ok? Então, ó, como é que eu estou construindo aqui o programa? Eu iniciei a minha comunicação serial, tá? Depois eu mostrei uma mensagem que ele vai se conectar a uma rede Wi-Fi, coloco o parâmetro da rede com o SSID,
com a senha, que no caso dessa senha não tem nada, e coloquei na porta 6, mas esse negócio da porta é opcional. E disse que enquanto o status do Wi-Fi não estiver conectado, ele vai aguardar 100 milissegundos e vai printar na tela um pontinho. Quando houver a conexão, ele vai aparecer que foi conectado, né? Então, vamos lá, serial.print ln, por exemplo, você está conectado, certo? E aí eu posso pedir para ver o IP que ele gerou, que a minha placa gerou ao se conectar à rede do Opry, tá bom? Então eu vou clicar aqui no Wi-Fi. Deixa eu ver se eu lembro aqui do IP. Deixa eu só ter uma. Eu vou fazer esse aqui sem o do Wi-Fi, e aí depois eu já coloco como printa o IP, tá? Vou comentar essa linha aqui só para não dar problema, e eu vou apertar o Simulation. Se der algum problema, ele vai falar que está errado, tá? E ó, você vê que ele demora muito mais do que o Arduino. Eu fui ver isso em aula, chegou às vezes até 70 segundos de espera na compilação. Por enquanto ele está aqui em 23, então ele está compilando o projeto. Ele vai demorar mesmo. Ele está dando um erro de servidor. Ixi. Vamos de novo. É naquelas do Quem Sabe Faz ao vivo, né? Você já precisou migrar um projeto do S para o Arduino inverso? Já precisei. Por exemplo, teve um projeto que eu fiz em 2017 que foi com o ESP 8266, não 32, que é uma versão anterior que também eu tenho Wi-Fi. E aí, eu só queria. Nossa, o coisa não é um problema. Estranho. Deixa eu ver se eu trocando isso aqui. Enquanto eu vou respondendo aqui, ó, sua pergunta. Então, o projeto que eu fiz foi um vestido, né, com LED, até aparece umas fotos minhas com esse vestido. E ele era só com Arduino. Então eu fazia ele só acender e apagar usando o Arduino. Mas por que eu precisei mudar para o ESP? Eu queria uma conectividade nesse vestido. Então eu queria fazer com que os comandos que eu mandasse para o servidorzinho local, ele fizesse com que as cores dos LEDs trocassem, tá? E aí, por isso que eu migrei do Arduino para o ESP, porque tinha essa questão de conectividade. Está falando que a minha rede está com problema. Espera aí, vamos tentar outra coisa. Mas esse programa aqui é o mesmo. Esse aqui é o wiki do OFF, tá? Eu só vou pegar ele e vou jogar aqui numa outra aba. Mas eu tô achando mega estranho isso aqui. Tá? Vamos ver aqui. Vou criar um projeto novo e vamos. S32, Arduino.
Só falta dar problema na hora da... Vamos ver aqui. Ah, agora foi. Não entendi. Mas tem um delayzinho aqui no loop, eu não sei se isso faz tanta diferença, tá? Mas aí, respondendo, eu precisei de conectividade, eu precisei migrar para o ESP, tá? Mas já aconteceu do contrário, o ESP não... Eu não precisar de conectividade no ESP e precisar com que ele só fizesse algo local, aí eu vim para o Arduino, entendeu? Então, é assim, no Arduino eu foco mais quando eu não preciso de conectividade, é uma coisa local ali, ele já resolve. Se eu precisar de algo que seja conectado, principalmente com Wi-Fi, o ESP tanto gera uma rede Wi-Fi, quanto ele se conecta a uma rede existente. Então, aí eu prefiro usar o ESP, tá bom? Então, aqui, ele já fez a conexão aqui com a rede, ó. Então, ele aparece o símbolozinho do Wi-Fi, que é o traço West, certo? E aí ele aparece que foi conectado, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o último no comando para fazer com que apareça o número IP dele, tá bom? Então vamos lá. Serial print LN. O LN é para fazer ele pular de linha, tá bom? Então vamos lá. Aí eu vou falar que quero colocar o IP repetido. Do ponto e vírgula, e aí eu coloco qual é o IP. Aí, para mostrar o IP, opa, LN. Para mostrar o IP, eu uso o comando Wi-Fi, tá bom? Wi-Fi com F maiúsculo, tá? Ponto local, IP, e abre e fecha parênteses. Ok? Vamos ver se vai dar certo. Vou parar aqui a minha simulação e vou iniciar de novo. Vamos ver se está certo. A simulação demora pra cara. De novo. Deixa eu ver se isso aqui. Deixa eu ver se eu tirando, comentando essa linha aqui, ele vai. Ele diz que tá com problema no servidor. Tá bem estranho isso aqui. Só vou conferir aqui o Quest, o 6, no Wi-Fi ponto local IP, certo? Tá bem estranho, mas eu vou tentar aqui no outro. Deixa eu ver aqui. Aqui tem delay.
Bom, de qualquer forma, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos que vocês já têm no próprio simulador Walkly, e aí vocês já conseguem fazer umas brincadeiras legais, tá bom? Não sei o que a minha rede não está colaborando agora, mas vocês conseguem brincar aí bastante, tá? Aqui, quando vocês vão no... Ah, esse aqui, então vou parar aqui. Quando vocês vão aqui no Walkly, vocês têm a questão da parte de comunidade, né? Então, tem grupos no Discord, tem a parte do grupo no LinkedIn, e vocês têm a questão aqui do Docs, tá? Então, eu vou clicar aqui no Docs, certo? E aqui, eles vão te dar todo o suporte para vocês fazerem o seu óculos funcionar, tá? Erro vai aparecer, vocês viram que ao vivo aqui já apareceu erro, tá? Mas nada que a gente não consiga contornar, e principalmente a gente já vai se alertando com o mundo físico também, porque se vocês forem mexer aí com as plaquinhas, elas também vão dar um monte de erro, e aqui ele aparece os erros de forma melhor, tá? Então, ele está falando do Bem-vindo ao Walk, aquele Hello World, o pisca-LED que nós fizemos, tá? Essa questão de monitoração de clima, mexer com matriz de LED, então tem bastante coisa aqui, tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui é a questão dos guias, tá? Então, a gente tem guias aqui de depurador, então, vocês conseguem depurar o código no Walkly, vocês conseguem brincar aqui com o monitor serial para ver as informações aí na tela, vocês conseguem ver a questão de analisador lógico, tá? Então, o pessoal que escova bit, principalmente, consegue fazer coisas aqui incríveis. O uso aqui do Python, certo? Então, o MicroPython, vocês conseguem brincar aí usando tanto o ESP32 quanto a Raspberry Pi Pico. Então, tem alguns links aqui. Eles te dão exemplos, então você já consegue abrir na tela os exemplos. Então, por exemplo, eu vou mostrar o Blink no MicroPython, tá? Então, ó, ele já colocou aqui a placa do Raspberry Pi Pico, nem precisou de protoboard, já colocou o LED aqui direto. Não é legal fazer isso, porque não tem resistor, tá? Eu não aconselho. E aí, para quem mexe com Python, vai ser muito mais interessante essa questão de migrar aqui, tá? Se você pegar o programa que você disse que vai ser em Wiring, não adianta vocês colocar o programa em MicroPython que não vai, você precisa selecionar ele lá bonitinho, tá? Vou colocar ele aqui para simular, para vocês verem. Então, ele só colocou aqui no GPIO 5, tá? Que é o mesmo 5 aqui. Printou um Hello World e já colocou o LED aí para piscar. Então, eu quero acrescentar coisas aqui no meu programa. Então, já fica muito mais fácil você fazer coisas e não estar do zero nem na parte de hardware e nem na parte de software, tá? Deixa eu mostrar aqui outras coisinhas para vocês. Então, aqui já é o main.py, que, inclusive, vocês podem usar o mesmo programa para colocar na própria plaquinha da Raspberry Pi Pico de vocês, tá bom? Aqui é a questão do Wi-Fi, certo? Então, ele mostra o Wi-Fi para o ESP32, e tanto em MicroPython quanto em Wiring, tá? Que era esse código aqui que eu estava utilizando, ou tem essa versão aqui do MicroPython também. E para a parte do Wi-Fi, eu acho o MicroPython mais fácil, certo? Aí ele mostra que ele tem um gateway público. O gateway público ele vai ser mais devagar, que nem foi meu caso, deu alguns problemas. A estabilidade dele é média. A disponibilidade está para todos os usuários, né? Você não precisa pagar por ele. Mas se você quer um gateway privado, ele vai funcionar de forma mais rápida, ele vai funcionar no seu computador, não vai precisar da nuvem, não vai ter monitoramento dessa rede, só que você precisa fazer parte do membros do Walkly Club. Então, vou clicar aqui para vocês verem as vantagens que é fazer parte desse clube aqui, tá? Então, você pode carregar bibliotecas externas, você pode conectar o Wi-Fi
o seu Wi-Fi local no seu F32 é simulado. Eu acho que isso é uma das maiores vantagens aí do óculos, tá? Aí vamos ver a questão dos preços, né? Então, para quem gostar do óculos, eu acho legal vocês mexerem primeiro, se familiarizar, e se vocês sentirem necessidade, aí vocês vão para a versão Pro, tá? Então, por mês, né? Você paga $7 por mês mais as taxas, e se você fizer uma inscrição anual, vocês pagam $5,6 por mês, né? Que vai dar mais ou menos $67 por ano, mais as taxas. Então oferece esse desconto aqui, tá bom? Então, o óculos é uma coisa bastante versátil aí, que dá para vocês brincarem bastante, ok? Gente, eu gostaria de saber se vocês têm alguma outra questão, alguma outra pergunta, tá? O que eu tinha para passar isso, estou até acabando um tiquinho mais cedo, tá? Que eu não sabia se vocês iam interagir mais, acabei deixando espaço aí para perguntas. O José Wesley já fez algumas perguntas que eu já achei incríveis. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma coisa a comentar, falar, perguntar. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Tá tudo bem? Cadê o. Ah, já queimou. Legal, legal. Já queimei placa? Já. O meu primeiro Arduino, eu comprei ele em 2013, né? E eu fiquei encantada com as possibilidades e tal. Quando eu estava fazendo faculdade, eu fiz engenharia de controle e automação, os meus professores odiavam Arduino com todas as forças. Eles diziam que o Arduino era muito fácil, o Arduino eu tinha que usar PIC, tinha que usar 8051, essas coisas. E aí eu fiquei por muito tempo usando a mesma placa Uno. Mas eu não sei que cargas d'água aconteceu que eu precisei gravar um firmware numa outra plaquinha e eu usei o Arduino Uno para gravar esse firmware e a plaquinha queimou do meu Uno. Ele parou de funcionar. Aí eu fiquei tão triste, né? Porque, ai, caramba, eu não acredito que a placa queimou. Assim, ela liga a placa, mas eu não consigo fazer essa conversão do USB, conversar com o computador, porque o computador não reconhece mais a placa. Então, existe um chip de interface entre o USB e o microcontrolador que ele não está funcionando mais. E eu não consegui usar ele, eu tive que comprar outra placa. Então, foi uma das minhas tristezas. Foi meu primeiro Arduino Uno, eu queimei. Outras placas queimadas, olha, o ESP é mais fácil de queimar que o Arduino. Eu já queimei um ESP 32 já, uma vez. Mas as placas que eu mais queimava eram Arduinos Pro Mini, porque eles têm um suporte de corrente muito baixo. E aí, dependendo do projeto que eu fazia, as trilhas estouravam e queimava a placa. Eu conseguia dar uma remendada lá, mas não ficava lá essas coisas. Então, queimar a placa, gente, não tenham medo de queimar a placa, porque queima, tá? Então, por isso que é sempre legal ter uma ou duas placas da mesma, porque se queimar uma, você tem outra, tá bom? Então, questão de queimar, não tenham medo, porque vai acabar acontecendo. Respondi sua pergunta, Wesley. O Wesley tá dando risada. Então, já queimei placa, sim. Já aconteceu. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. O Galvão já está